Oi, gente. Preparei essa aulinha aqui para vocês. Deixa eu apresentar. Sobre radiografia de tórax, né? Eu nem lembro qual é o nome da cadeira agora. Mas é. Acho que é Anatomia Clínica 3. Era com Dani, costumava ser com Dani, mas me disseram que mudou. Não sei como tá agora. E aí eu tinha preparado a aula pensando em Dani, porque ela fazia um modelo que a gente tinha que estudar sozinho. E aí muita gente, tipo, tinha problema com isso, principalmente no comecinho, porque não estava acostumado, sempre teve costume de estudar com o assunto da prova já preparado. E aí eu preparei uma aulinha para tentar trazer meio resumido o assunto que eu acho que é da primeira prova. Pode ser que tenha mais coisa, pode ser que tenha menos coisa. Eu fiz o que eu lembro de ser mais ou menos, introduzindo um pouquinho para radiografia de tórax, buscando trazer as coisas de como analisar a radiografia. Eu pensei também em trazer os achados, então trazer o que é um derrame, trazer o que é um pneumotórax. No decorrer da aula eu vou até explicar um pouquinho por causa de umas imagens que eu trouxe, mas não foi o enfoque dessa aula. E aí quando vocês forem estudar por isso, vocês podem pegar aula de YouTube, outra coisa assim, ou eu posso ver se eu gravo. Mas já tá no finalzinho das férias, aí acho que eu vou ficar devendo. Mas enfim, acho que muitos daqui me conhecem. Meu nome é Thiago Diniz, eu fui monitor de anatomia para a turma de vocês. E vamos começar então. Eu dividi a aula em três partes, começando falando um pouquinho dos princípios da radiografia. Vocês viram um bocadinho com o Renato, mas não sei se vocês vão lembrar, então eu trouxe aqui para recapitular, porque acaba fazendo mais sentido quando a gente lembra como é feito, como é que é o princípio e tudo mais. A segunda parte eu fiz um pouquinho da correlação da anatomia na imagem, para a gente saber o que, é que a gente está vendo. Eu nem lembro se Dani deu essa parte assim em específico, mas eu acho até interessante vocês darem uma olhadinha uma aula depois, buscarem, sempre quando estiver vendo o exame de imagem, buscar entender o que é que você está vendo ali, quais órgãos você está vendo, o que tal alteração significa, porque acaba fazendo muito mais sentido do que decorar. Ah, preto é A, ah, não sei o que é não sei o que, sabe? Entender por que cada coisa está naquele lugar. E, por fim, eu vou fazer a avaliação da radiografia de tórax, ensinar vocês o passo a passo. Porque a gente precisa ter um protocolozinho, né? Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Começando agora pelos princípios da radiografia, a gente vai ter aquele básicozinho que o Renato trazia, né? A gente vai ter a maquininha emitindo os fotos que vão incidir sobre o filme. Eles vão passar pela pessoa e incidir sobre o filme. E aí isso vai causar uma impressão lá no filme radiográfico, né? Por que isso vai acontecer? Porque tem esses sais de prata fotossensíveis que quando os fótons incidem, eles vão mudar lá a coloração. E aí, quanto mais fótons incidir, ele vai mudar de tal jeito. Vou mostrar para vocês. E aí isso vai formar uma imagem 2D. Ou seja, é uma limitação da radiografia, né? Vocês também viram com o Renato isso aí, que na radiografia a gente vai ter a sobreposição da estrutura. Ou seja, a gente vai ter uma imagem que é 3D, né? A gente tem o corpo aqui com profundidade, que vai ser visto numa imagem 2D, em papelzinho, certo? Vou mostrar isso numa outra parte. E aí, na radiografia, a gente vai ter dois conceitos importantes de entender: a radiotransparência e a radiopacidade. O que é cada coisa? Quando a gente tem os fótons incidindo sobre o papelzinho, a gente vai ter uma formação de imagem específica, certo? E aí, uma formação vai ser chamada de radiopaca, a outra de radiotransparente, e vai ter o meio termo, que vai ser um pouco mais radiopaco, um pouco mais radiotransparente. Vocês vão ver direitinho. Mas o que significa cada uma? Na imagem radiopaca, o material que os fótons passou, ele absorveu todos esses fótons, ou a maioria, ou muitos. E aí forma essa imagem mais branquinha. Quanto mais absorver, menos vai passar para o filme. Ou seja, se não tiver muita impressão no filme, vai ficar branco. Então passou, por exemplo, por um osso, passou por um metal. O metal ou o osso vai absorver que só, e aí vai formar essa imagem branquinha no filme. Já se for o contrário, rádio transparente. Deixa eu usar o cursorzinho. Rádio transparente. A gente vai ver aqui, ó, que passou muito fóton para o filme. E aí quando passa muito fóton para o filme, forma essa imagem mais escura. Então, se o material não absorver os fótons, vai passar para o filme, vai formar uma imagem mais escura. Se o material absorve bem os fótons, não vai passar para o filme e forma uma imagem mais clara. E se absorve mais ou menos, vai passar alguns fótons e formar uma imagem meio termo, um cinzazinho com diferença de coloração, tá? E aí eu trouxe uma tabelinha mais ou menos disso aqui. Não preciso decorar, vou trazer isso de novo nessa aula aqui, é mais para vocês entenderem o conceito geral.
Eu trouxe algumas coisas a mais e algumas coisas a menos, assim, eu trouxe o que eu achava que era importante, tá? Então não se atenham a decorar o que é cada coisa, busquem entender o conceito geral. É para facilitar vocês a estudarem, não é para vocês estudarem só por aqui também. Eu trouxe cada materialzinho e o que significa, né? O principal aqui, metal, acho que todo mundo já viu. Então, se fez um raio-x, por exemplo, a pessoa tem um pino, fica bem claro, bem claro, é bem radiopaco. Mas o osso, todo mundo já viu um raio-x de alguém que teve uma fratura, alguma coisa assim. O osso é bem branquinho, né? A gente sabe disso. Radiopaco. A gente chama de radiopaco. Ao contrário, a gente vai ver uma radiografia e tem lá o pulmão bem pretinho. Por que isso acontece? Porque está cheio de ar. Então, tudo que tiver ar na radiografia vai ficar essa imagenzinha mais preta, que a gente chama de radiotransparente, tá? Então, branco é radiopaco, preto radiotransparente. Aí tem variação aqui no meio. Eu não decoraria essas nomenclaturas não, porque, se eu não me engano, tem mudanças, tá? Mas tem também, lembrar que a água, por exemplo, quando tiver água, que são as partes moles, vai ter uma absorção média, vai ficar um cinzazinho mais claro. Mas onde tiver gordura, vai ter uma absorção baixa, vai ficar quase preto, vai ficar mais perto da hipertransparência do ar aqui, tá vendo? E aí vamos ver isso na radiografia. Trazendo primeiro aquele conceito de sobreposição de estrutura. Isso aqui a gente sabe que tudo isso aqui tem uma profundidade, né? Mas a gente não vê isso. Então, por exemplo, nessa imagem, a coluna aqui e o coração estão no mesmo plano, né? Então a gente não vê todo o coração e nem a gente consegue ver tanto a coluna, sabe? As coisas ficam sobrepostas. Mesma coisa aqui embaixo, por exemplo. A gente tá vendo nada, porque tá tudo junto, mesma densidade. Vou falar um pouquinho mais na frente para vocês isso aí. A gente não consegue ver nada. Tudo sobreposto aqui, tá? E aí, o que é que a gente pode fazer para isso? Eu vou falar mais na frente também, estou me adiantando, mas a gente pode pedir imagem de uma incidência, porque a gente junta duas imagens em 2D e forma uma profundidade, certo? Outra coisa é a diferença de transparência. Então, por exemplo, aqui, ó, osso, tudo branquinho, ó, rádio opaco. E aqui, ó, o pulmão cheio de ar, rádio transparente, certo? Não lembre disso aí. E aí, como a gente tem a sobreposição no meio do pulmão que está cheio de ar, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, o hilo pulmonar. Aí vai formar essas estruturazinhas aqui, ó, como se fossem galho de árvore. Tá vendo? Isso aqui fica mais radiopaco, mas não é tanto, tá vendo? Tem essas variaçõezinhas. E aí, agora começando a falar das incidências da imagem. Essa imagem não está muito boa, mas é mais para trazer essa parte de baixo. Eu vou trazer mais imagens depois. Mas a gente tem 4 incidências no total. Vamos começar pela PA e AP. O que é PA e o que é AP? PA é posta no anterior. Eu vou mostrar a imagem mais na frente. Mas é assim. A máquina está atrás e o feixe está na frente. E ela vai tirar a imagem pegando de trás da região posterior para a região anterior. E o contrário, AP é antero-posterior. A imagem vai pegar da frente com um filme atrás. Então vai pegar da região anterior para posterior. Antero-posterior, certo? PA e AP. E aí, qual é preferível de se fazer? Obviamente, cada uma tem a situação específica de se fazer, né? Mas a que a gente normalmente faz é a de PA. Por quê? A PA normalmente é feita em ortostatismo, o paciente faz em pezinho, então a gente consegue ver, o pulmão consegue se expandir melhor, a gente consegue ver melhor as estruturas, consegue ver melhor pequenas alterações, certo? E associado a isso, uma das principais coisas também é que ela não magnifica muito as estruturas, ao contrário da AP. E aí, quando é que a gente vai fazer a AP? Se ela é pior? Se ela vai ter uma inspiração menos melhor? Se a gente vai ter um coração magnificado? Por que a gente fazer a AP? É naqueles pacientes que eles não vão conseguir ficar em pé para fazer a PA. É os pacientes que estão lá no meio de cirurgia, precisam fazer uma radiografia. São aqueles pacientes que a gente precisa ter uma avaliação mais dinâmica. Que a gente precisa ter uma avaliação lá que o paciente não está bem, certo? E aí é o que está aí, ó. O paciente habilitado, a gente vai fazer um paciente ou em decúbito dorsal ou sentado, diferente da PA, que a gente fazia em ortostatismo, paciente em pezinho. E aí na AP a gente vai ter uma inspiração insuficiente, com magnificação do coração, e o diafragma também fica mais elevado, não permitindo a gente ver tanto o parênquima, que o parênquima é a região de dentro do pulmão, né? Tá vendo que a gente consegue ver bem menos aqui do que aqui, que a gente vê tudinho. E é isso. E aí mostrando aí como é feito. A de PA, o paciente pega aqui, ó, da região posterior para anterior. E a gente consegue ter uma melhor visualização. Essa foto também tá terrível, mas consegue, tá? E aí mostrando por que magnifica o coração, para vocês entenderem e não precisarem decorar. Essa aqui é PA, né? Tá pegando da posterior, anterior.
o coração fica mais perto do filme. E aí, por física, o coração vai ficar menos amplificado. Ainda vai ter uma amplificaçãozinha, tá vendo que ele não tá 100% no filme, mas é bem mais discreta do que na AP. Ó, a AP aqui, ó, coração bem longe do filme, mais perto do feixe, e aí vai ter uma magnificação, ó, seguindo aqui uma linhazinha, acho que vocês conseguem ver o cursor. Ele vai ficar maior, como mostra a imagem aqui de baixo, tá vendo? E aí, mostrando novamente aqui com a imagem melhor, aqui, PA, a gente consegue ver bem o parênquima bem direitinho, o coração, tá vendo? A gente consegue ver bem direitinho. Agora a P do mesmo paciente, o diafragma está mais elevado, já não consegue ver tão bem o parênquima, os contornos, tá certo? Mas tem indicação para pedir uma e a outra. Não é porque uma é preferível, não sei o quê. Mas normalmente a gente pede PA. Outra incidência é de perfil. E aí por que a gente vai usar perfil? O perfil é importantíssimo, principalmente para a gente formar uma imagem 3D, que a gente às vezes precisa. Então, a gente tem aqui uma radiografia em PA. A gente consegue ver o paciente nessa incidência aqui. A gente não tem noção de profundidade. Então, às vezes, a gente precisa pedir uma radiografia em perfil. Tanto a gente vai ver melhores estruturas aqui lateralizadas, né? A gente vai ver uma outra incidência mesmo, um outro ângulo das estruturas. E a gente vai conseguir diferenciar, às vezes, qual estrutura está cometida, qual lado, entendeu? E ela permite construir uma profundidade naquela imagem que é 2D. Forma como se fosse uma imagem 3D. Permite que a gente pense em uma imagem mais 3D, sabe? E aí é aqui, né? A gente pede normalmente PA e perfil juntos. Tá vendo? Minha paciente aqui. E a quarta incidência é a incidência no Laurel. Quando é que a gente vai fazer Laurel? Laurel a gente fazer com um paciente em decúbito lateral, né? E aí pode ser tanto para um lado quanto para o outro, pode ser decúbito lateral direito ou esquerdo. E a gente vai fazer em um caso, quando o paciente tem suspeita de derrame pleural. Por quê? O que, é que vai acontecer? Adiantando um pouquinho o derrame pleural. No derrame pleural, não sei se você lembra de anatomia, a pleura, ela reveste o pulmão. E ela tem um espacinho, tem duas pleuras, né? Pleura parietal e visceral. E elas têm um espacinho entre as duas, que ele é virtual. Só que quando a gente tem um derrame, ou seja, quando tem líquido nessa cavidade, fica líquido livre na pleura. Então fica assim, imagina, a pleura ficar dilatada. Só que esse líquido tem espaço para correr, como se fosse isso, vou colocar desse jeito, tá? Ela tem todo o espaço pulmão para correr. Mas se o paciente está em pé, onde é que ela vai ficar? De acordo com a gravidade? Na região mais baixa. Então vamos colocar aqui. Uma garrafinha d'água. Tem líquido livre na pleura. Quando a gente está em pé, ele vai ficar aqui, ó, na região mais baixa. Mas aí, quando o paciente deita, ele vai mudar de lugar e ficar na região mais baixa com o paciente deitado. Então aqui, né? Segundo a gravidade, vai seguindo a gravidade. E aí, quando a gente vai ver assim uma imagem, aí tem uma imagem que parece derrame. Só que pode ser uma consolidação. Vocês vão ver o que é cada alteração, o que é um derrame, o que é uma consolidação, o que é uma atalactasia mais pra frente. Mas só para vocês saberem. A gente tem uma dúvida. Eita, isso é uma consolidação ou isso é um derrame pleural? Aí a gente pede Laurel. Por quê? Se for uma consolidação, ela vai ficar paradinha aqui. Imagina, a consolidação estava aqui. Isso aqui estava tudo em branco. Aí você estava, eita, era um derrame ou uma consolidação. Tava tudo em branco. Aí, beleza. Pedi Laurel. Aí no Laurel, olha o derrame aqui. Ele lateralizou aqui. Ele ficou de acordo com a gravidade. Ele mudou de lugar. Então, isso aí vai indicar que é um derrame pleural. Então, a gente usa Laurel para a investigação do derrame pleural. Certo? Espero que tenha entendido. E aí, começando a correlacionar anatomia na radiografia. Eu já mostrei para vocês um pouquinho, mas só para mostrar, essa aqui é uma radiografia de tórax, né, em PA. E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, é importantíssimo, vocês vão ver depois na avaliação da radiografia, é a traqueia. Então, como já expliquei para vocês, essa região aqui que é mais escurinha, ela é mais radiotransparente, porque ela tem ar. E aí a traqueia também é cheia de ar, então ela fica aqui escurinha aqui no meio, né? E aí, a gente vai ter algumas patologias, vou falar mais na frente, que vão lateralizar a traqueia, que vão empurrar ou puxar a traqueia, tá? Então é sempre importante a gente saber e ver a traqueia. A traqueia aqui, né? Ela vem até a carina, na carina ela se divide nos brônquios principais. A carina e o bronco principal é mais difícil de ver, tá? Mas a gente vê a traqueia aqui bem direitinho. E se olhar melhor, na imagenzinha melhor, a gente consegue ver a carina e os brônquios. Aqui a gente tem essa parte mais central, é o coração e o mediastino, tá? Isso aqui que está sinalizado aqui, que é essa curvinha aqui, é o arco aórtico e a aorta descendente. Tá vendo que ela é mais clarinha aqui do que o coração?
Então aqui, ó, arco aórtico e aorta descendente. Isso tudo, inclusive, pode ter alteração, tá? Às vezes a gente vê, eita, aqui tá mais dilatado, não sei o quê. É uma dilatação, a gente vai ver alguma coisa na aorta. A gente ensina aqui a anatomia, porque quando a gente vê uma alteração nisso aqui, nessa estrutura que a gente está olhando, a gente sabe o que é que está alterado. A gente vai chegar em cima disso, certo? Isso aqui é o contorno cardíaco, né? Coração, estudinho. Aí, essa partezinha aqui é porque o coração está meio do ladinho, vocês lembram? Ele não está retinho, né? Como a gente vê nas imagens. Se você pegar o coração solto. Aí, isso aqui é o átrio direito e aqui é o ventrículo esquerdo. Aí aqui é o contorno da veia cava e aqui é um pouquinho do mediastino e um pouquinho das veias pulmonares, certo? Esqueci agora se é veia ou artéria pulmonar, mas enfim. Aqui é o hilo, né? Tanto o hilo direito quanto o hilo esquerdo. E aí tem tanto os brônquios quanto a vascularização, certo? E aí forma essa imagenzinha aqui só para mostrar para vocês. Forma essa imagenzinha aqui mais radiopaca, que não é tão radiopaca quanto o osso, mas está aqui. Só para vocês não confundirem e acharem que é uma alteração. Isso aqui é o hilo normal, tá? E aqui, essas ramificações são a vascularização mais periférica. Periférica? Mais periférica, assim. Tem o hilo e a vascularização mais periférica. E ela confere esse padrãozinho em galho de árvore. Tá vendo que ela é bem como se fosse realmente galhos? Você vê aqui na imagem. E também não são alterações. É importante você saber o que é o normal para quando vier alterar também entender. Essas alterações, essas como se fosse meio essas mudanças de transparências mais discretas, elas fazem parte por causa dessas estruturas anatômicas, certo? Eu vou mostrar também depois algumas alterações, nem é com o intuito de mostrar a alteração, mas vai aparecer. E aí vocês vão ver. Já isso aqui embaixo é o diafragma, as cúpulas diafragmáticas, na verdade, né? E aí tem a direita e a esquerda. É normal, a direita está mais elevada que a esquerda, certo? Importantíssimo de ver também. Outra coisa são os seios, certo? Então, esse aqui, o seio cardiofrênico e o seio costofrênico, eles têm que estar aqui bem angulados e bem livres, certo? Então, não pode ter nenhuma alteração. Se isso aqui estiver mais redondinho, a gente vai saber, já que está alterado, depois vocês vão ver mais na frente, que quando está normalmente no costofrênico, como é a região mais baixa do pulmão, é onde ficam os derrames pleurais. Então, normalmente eles ficam aqui, certo? E aqui o cardiofrênico, costofrênico, porque é diafragma aqui, vamos colocar com costela, costofrênico. E o cardiofrênico, diafragma com coração, certo? Então, frênico de diafragma e cardio do coração. Sim, sempre é importante avaliar, tá? Isso tudo que eu estou falando é importante ver na imagem. Voltando aqui, o cardiofrênico e o costofrênico precisam estar angulados e livres. Saltando. Já essas outras coisas aqui que vocês estão vendo, tudo é A, né? A gente está vendo aqui que é mais rápido e transparente, então é A. E aqui embaixo, o que é se não é do pulmão? Aqui é o estômago, certo? E aí, como é o estômago, no estômago a gente tem um pouquinho de ar. E aí, isso aqui se chama de bolha gástrica, certo? Quando a gente tem essa linhazinha reta, é porque é ar e líquido. Como se fosse uma garrafinha, aquela imagem da garrafinha lá do começo do L'Oréal. Tá bom? Então é normal isso aqui. Tudo isso aqui são exames normais. E aqui embaixo é uma parte do cólon, que é a flexura esplênica, certo? Aí aparece também, às vezes aparece, em outros exames não aparece tanto, mas também é normal. Aqui é a costela, né? Vocês já sabem. Lembrando que, como aqui é PA, essa aqui é posterior. Aí posterior e vai vindo para a região mais anterior. Mas como é que a gente sabe também que essa parte aqui é posterior? Porque a costela, a posterior, ela se junta lá na coluna. Mas a anterior, quando ela vai se juntar ao externo, ela tem uma cartilagem. E a cartilagem ela não fica tão marcada no raio-x. Ela é mais radiotransparente. Diferente do osso, que é radiopaco, né? Então a gente vai ter aqui como se a costela não continuasse, mas o que continua é a cartilagem, certo? Isso vai ser importante depois. E aqui, a clavícula e a escápula. Não sei se minha câmera está na frente, está aqui. A clavícula e a escápula. Lembrar sempre da escápula, porque... Eu vou falar lembrar porque é um erro meu. Não é nem uma coisa que é, sei lá, super relevante, mas eu sempre trocava. Por quê? Porque nessa imagem não tá, mas a escápula às vezes fica aqui dentro do parênquima, por causa da sobreposição de estrutura.
E aí, às vezes, a gente acha que é alguma alteração, mas é não. É a escápula. Então, sempre vejam a escápula, onde é que ela está. Vai seguindo o contorno do osso para ver se é escápula ou se é alteração. Aqui são as sombras mamárias, né? Tanto de um lado quanto do outro. Só para mostrar que aqui é um exame de um homem, por exemplo. A gente não vê sombra mamária. Mas aqui em uma mulher a gente vê, tá? Normal também. E aqui é um paciente com silicone, tá? Então ficam essas alterações para vocês saberem já, para vocês não verem pela primeira vez e se assustarem depois. E aí, pegando um pouquinho mais das imagens anatômicas, né? Lembrar que o pulmão direito ele é dividido em três, no lobo superior, médio e inferior, e o esquerdo no superior e inferior. Eu vou mostrar depois para vocês porque eu quero que vocês entendam isso. Mas por enquanto, vamos lá. E aí, lembrar da sobreposição de estrutura. E aí, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque a alteração, aqui a gente tem mais 2D, como se tivesse uma sobreposição. E aí, a alteração nessa região aqui, ela podia estar em qualquer profundidade dessas. E aí você vê que essa alteração, ela podia muito bem estar tanto no lobo superior, quanto no lobo inferior. E aí, como é que a gente vai fazer essa diferenciação? A gente pode pedir perfil, a gente pode pedir... Normalmente é perfil que vai diferenciar isso aí, mas a gente pode ver pelo sinal de silhueta, que eu vou mostrar mais pra frente. É no próximo do próximo. E aí trazer também outra imagenzinha que não está tão boa, mas só para vocês correlacionarem aqui no pulmão direito, né, dividido aqui no inferior, médio, superior. E o pulmão esquerdo aqui, ó, o lobo superior e inferior. Importante também porque às vezes a gente vê uma alteração que ela segue bem até o contorno. Então, às vezes a gente vai pegar um paciente que tem uma consolidação, por exemplo, pode estar, imagina que esse azul, o pulmão está todo branco, paciente, todo branco. Aí a gente pega um perfil e aqui está branco e aqui está tudo preto. Quer dizer que tem uma alteração só no lobo superior, que quando a gente vê aqui em PA a gente não diferencia, mas em perfil a gente diferencia, porque vai estar delimitado aqui, certo? E aí o que é o sinal de silhueta que eu tinha falado antes. Então, peguei um exemplo para tentar explicar para vocês. E aí, qualquer coisa também busquem no Google para tentar entender melhor. É importantíssimo entender esse sinal. Assim, é uma coisa que quando você entende também você não esquece, tá? E aí eu peguei esse experimento, que não é exatamente do mesmo princípio, mas ele explica bem. Imagina que essa garrafa tinha a mesma densidade da água. Quando o pessoal faz esse experimento, eles usam glicerina, na verdade. Mas só para trazer aqui para vocês, mas imagina, certo? E aí quando a gente coloca junto, em contato, por ter a mesma densidade, forma essa imagem aqui que a gente não consegue distinguir onde está a garrafa e onde está a água. Vira tudo imagem só. E aqui, imagina que essa garrafa aqui está fora desse copo. Então, quando dois objetos com a mesma densidade estão em contato, a imagem se mescla e vira uma só. E quando eles não estão em contato, a imagem fica distinguinte. Tipo assim, não, você consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra, certo? Vou mostrar para vocês por que isso é importante. Então, começando aqui, correlação de novo com a anatomia do pulmão. A gente tem aqui, e aí eu quero que vocês prestem atenção com o contato com o diafragma e o contato com o coração. O que é que vai entrar em contato com o coração? Que susto. Caiu um negócio aqui. O que é que vai entrar em contato com o coração aqui? Principalmente o lobo médio, aqui no pulmão direito, tá? E no pulmão esquerdo, quem que vai entrar principalmente em contato com o coração aqui? O lobo superior, certo? Principalmente a língula. E quem vai entrar em contato com o diafragma? Nos dois é o inferior. Tá vendo que tem uma região bem grande que vai entrar em contato com o diafragma? Nos dois, tanto no direito quanto no esquerdo. Então, se a gente tiver uma consolidação aqui, a gente pegou esse exame. A gente não sabe ainda o que é. A gente não sabe, a gente não estudou ainda o que é uma consolidação, o que é uma atelectasia, nem o que é um derrame. A gente só sabe que tem uma alteração aí, certo? Tem uma alteração, eita, aqui era para estar transparente, porque era para estar cheio de ar, mas não tá. Tá branquinho. Só que, pô, podia estar tanto no lobo médio quanto no lobo inferior, pela localização aqui, né? Como é que a gente vai saber onde está cada coisa? Lembra que eu falei para vocês? Primeiro lembrando aqui que é o pulmão direito, tá? É espelhada a imagem da radiografia. Então aqui é o pulmão direito. E aí eu falei para vocês que o lobo inferior está em contato com o diafragma. Olha o diafragma aqui, ó. E o lobo médio está em contato com o coração. O coração era para estar aqui, não estou vendo coração. E aí, o que é que a gente vê nessa imagem aqui? O diafragma está bem visualizado.
mesmo que tenha uma consolidação próxima. Já a silhueta cardíaca, a gente não consegue distinguir. O que é que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que essa consolidação, ela tá no lobo médio e não no inferior. Por quê? Porque se ela tivesse no inferior, como eu vou mostrar na próxima imagem, ela ia sumir com o contorno do diafragma, como se fosse a garrafinha aqui. Está em contato aqui. Aqui é o lobo médio e aqui é o coração. Então, em contato virou a mesma coisa, certo? Não consegue distinguir na imagem. E aí a gente consegue ver isso aqui. Se fosse no lobo inferior, não ia sumir o coração, a gente ia conseguir ver a silhueta cardíaca, mas não ia conseguir ver a silhueta o contorno, na verdade, do diafragma, certo? E aí aqui é uma alteração no pulmão esquerdo, no lobo inferior. A gente não consegue distinguir o diafragma, onde começa e onde termina. E aqui a gente não e a gente consegue ver a silhueta cardíaca. Então aqui está afetando somente o lobo inferior, certo? Tem outros sinais também, o broncograma aéreo. Vocês vão ver depois. Eu peguei só essa parte inicial. Inclusive, eu devia mostrar com o broncograma aéreo, mas esqueci. E aí, eu peguei aqui no Radiopedia. Radiopedia, inclusive, é ótimo. Vou mostrar depois para vocês nas referências. É muito bom. O Dani recomendava. Não sei se é a professora nova. Se tiver professora nova, vai recomendar. Mas ele é muito bom para pegar a imagem. E aí, se vocês quiserem estudar alguma coisa específica, procurem a coisa específica. Porque aparece, tá vendo? Ele coloca aqui, sinal de silhueta, raio-x. Aí tem o exame normal, você vai lendo, né? Mas vamos lá. Aqui. Então aqui, ó. Pneumonia lobar do lobo médio do pulmão direito. A gente vê o contorno do diafragma aqui, ó. Limpo, consegue ver inteiro. Mas cadê esse bilhete cardíaco? Não consegue ver, tá bom? Então a gente já sabe que é aqui do lobo médio, por mais que esteja na região que poderia ser tanto médio quanto inferior. Se quiser colocar aqui em perfil, ó, a gente vê que comete mais o lobo médio. O lobo inferior é para aqui para trás. Se lembrar aí da anatomia também. Deixa eu pegar outra. Superior não quero. Pronto. Aqui. Já essa aqui é aqui, ó. Pneumonia lobar do lobo direito inferior. Então aqui a gente vê a silhueta cardíaca bem direitinho. A gente consegue distinguir bem direitinho. Só que aqui o contorno diafragmático ele se mescla, por mais que a gente consiga ver, ó. Eita, consegue ver um pouquinho. Mas aqui ele está se mesclando com a consolidação. A gente não consegue distinguir com certeza. Eita, isso aqui é diafragma, isso aqui é consolidação. Não consegue. E aí isso aqui indica pra gente que é uma pneumonia que acomete o lobo inferior, porque está em contato com o diafragma, certo? Essa certeza vem a partir de sinal de silhueta. Tem outros casos lá, se vocês quiserem, vejam depois. Deixei o link aqui também, né? E aí, como é que a gente vai fazer agora a avaliação da radiografia de tórax? A gente já sabe disso tudinho, já sabe a anatomia. Como é que a gente vai avaliar quando chegar uma radiografia para a gente? Mesmo não sabendo ainda as alterações específicas, esse é o procedimento para vocês fazerem. Tem vários, inclusive. Esse é um, tá? É para vocês fazerem, tipo assim, um passo a passo, para ir vendo cada coisa. Por mais que vocês não saibam o nome do que tem aquilo ali, vocês vão saber, eita, isso aqui tá mais radiotransparente. Isso aqui tá mais radiopaco. Isso aqui era para estar radiotransparente, tá radiopaco. Entendeu? Vocês têm que saber isso, primeiro. Depois vocês vão dizer, ah, isso aqui tá radiotransparente, e não sei o que, e tem um contorno de tal jeito. Isso aqui é uma consolidação. Isso aqui é uma telectasia. Depois, primeiro vocês sabem dizer, vocês vão ter que saber dizer o que é que está alterado, tá? Então, começando, a gente pegou uma radiografia. Isso aqui é muito para radiologista, mas é importante para a gente também. Tem os 4Qs. A gente vai ver o que é que a gente está vendo. É uma radiografia de tórax. Nesse caso aqui sempre vai ser, né? Mas imagina, você pegou um exame aqui qualquer, chegou sua avó com um exame. Eita, é uma radiografia de tórax, em PA, né? Vai ver a incidência, se tem mais de uma incidência também, a gente vê de quem é o paciente, né? Quem é o paciente que a gente está vendo, para não pegar o paciente errado. Quando é importantíssimo a gente saber correlacionar com a data. E que o exame é de 6 meses atrás. Às vezes não tem mais utilidade, certo? E avaliar a qualidade. Avaliar a qualidade é uma coisa mais técnicazinha que eu vou ensinar para vocês. Como é que a gente vai avaliar a qualidade? A gente vai usar essa siglazinha, RIP, certo? O R é de rotação, o I de inspiração e o P de penetração.
E aí, para vocês decorarem RIP também é Rest in Peace, né? Que colocam nas lápides. Então, se tiver alguma alteração na qualidade, o exame está morto para a gente, como se fosse isso. Descarta e pede outro exame, porque a gente vai conseguir avaliar melhor. Não é que você não consiga ver, mesmo assim, alguma coisa, certo? Mas assim, vai ser bem mais difícil, é bem mais específico. No geral, pede um exame novo. E aí, como é que a gente vai avaliar a rotação? Primeiro, né? R de rotação. Então, a gente vai ver a relação da clavícula com o processo espinhoso. O processo espinhoso, se vocês não lembram, pega a coluna, é o meiozinho da coluna, certo? E aí vai ver. Aqui, beleza, tem uma alteração muito grande. Ó, as clavículas, nessa primeira imagem está igualzinho, então a rotação nessa primeira imagem está ok. Nessa segunda imagem, olha que merda essa aqui. O processo espinhoso, a distância para essa clavícula. E olha a distância para essa outra. Totalmente desigual, né? Mas vai ter exame que vai estar com alteração discreta. Então, é uma coisa para vocês verem com mais cuidado, certo? Inspiração. Como é que vocês vão ver a inspiração? Vocês vão... Tem alguns outros jeitos, tá? Isso aqui é um dos jeitos de ver rotação, um dos jeitos de ver inspiração. E rotação é ótimo. Esse de inspiração tem até mais opção. A gente vai ver por contagem de costela. E aí a gente pode usar tanto as costelas posteriores ou anteriores. Lembrando, costela posterior é a que está lá completinha, né? A anterior, como ela termina em cartilagem, ela vai estar aqui, ó, não completinha, né? Só faltando a partezinha, vamos colocar assim, certo? E aí quando a gente fizer a contagem, tem que ter 6 arcos anteriores, ou se a gente contar posterior, tem que ter 10 arcos posteriores. E aí é recomendado, assim, é mais fácil, na verdade, não é nem recomendado, os dois são ótimos, mas é mais fácil contar os arcos anteriores, porque são todos mais visíveis. Se você seguir, para você contar posterior, você começa do anterior. Então, por exemplo, se você ver aqui, vai ter um arco posterior bem escondidinho, ó. Começa aqui e termina lá em cima. Nem é esse primeiro, porque esse primeiro é desse outro. Tá vendo? Então é como se já contasse um que está meio escondido. Então é mais fácil contar do anterior. Então contou no anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm que ficar todos acima da cúpula diafragmática. Diferente dessa outra imagem aqui que está com inspiração horrível. Né? A gente vê 1, 2, 3, 4. O resto nem dá para ver. Às vezes dá para ver o comecinho, mas também não serve. Aqui tem 4, tá? Teria que ter 6. Aí eu recomendo realmente contar pelo anterior, né? Para vocês. E o último, P, é de penetração. E aí a penetração a gente vai ver quão bem penetrada foi a imagem. Só que ela pode ser mal penetrada e penetrada demais. Penetrada demais também não serve porque a gente quer ver parênquima, certo? Então, por exemplo, ó, essa aqui está mal penetrada. A gente não consegue ver nada. E essa aqui está muito penetrada. A gente consegue ver também nada aqui no pulmão, ó. Nada, certo? E aí como é que a gente vai ver se está bem penetrada a imagem? A gente vai avaliar pelos processos espinhosos, certo? A costelinha aqui. A gente vai ter que ver e ver se a gente consegue ver elas até o nível do arco aórtico. Lembra que eu mostrei para vocês o arco aórtico descendo aqui? É porque nessa imagem aqui está difícil de ver. Nem vai ter outra imagem aqui, melhor não. Mas, enfim. Lembra do arco aórtico que vai ser uma curvinha aqui? Dá para ver até um pouquinho dele aqui, ó. Arco aórtico e aorta descendente. Ups. Arco aórtico e aorta descendente. Acima dele, a gente tem que ver os processos espinhosos. E mais abaixo dele, ele se mescla com o coração, então não é para ver tão bem, certo? Então aqui a gente não vê nada, né? Não vê nem acima nem abaixo. E aqui nessa outra que está muito penetrada, a gente vê tudo, ó, só vê a costela aqui, só vê os processos espinhosos. Tá vendo? Isso aqui está muito penetrado. Novamente, esses dois exemplos estão gritantes assim. Você pegou isso aqui e fica olhando, que merda é essa aqui? Mas vão ter casos que não vai estar tão chamativo assim, sabe? É bom sempre avaliar, seguir o protocolozinho e avaliar. E aí avaliou a qualidade, tá com rotação boa, com inspiração boa, com penetração ótima. A gente vai começar a avaliar usando esse ABCDE. Como eu falei no começo, tem várias formas diferentes e protocolos diferentes que as pessoas usam para avaliar a radiografia. Só que você precisa seguir um. Todos eles vão ver as mesmas coisas. E aí eles pode usar palavra diferente, um jeito diferente, vocês veem o melhor para vocês. Eu trouxe isso aqui de um vídeo, que eu vou colocar a referência no final. E eu achei ele didático também, certo? E aí, vocês vão ver também outros negócios ABCDE para outras coisas, então às vezes se mistura, mas decorem esse primeiro. O A é de Aries. Aries é vias aéreas, né? Vamos começar por ele. Então, nas vias aéreas, o que a gente vai avaliar nelas? A gente quer ver a traqueia, que eu falei para vocês lá na anatomia, que era muito importante.
Então, siga a traqueia e procure desvio na traqueia. Então, aqui, traqueia. Por que ela não tá no meio? Tá aqui, ó, toda jogada pro outro lado. Tá vendo? Ó, a traqueia aqui toda desviada. Por que isso é importante? Porque aqui nessa imagem tem alguma alteração que vocês ainda não sabem. Vocês só sabem aqui. Vocês olharam o exame. Estão olhando aqui. Primeira coisa, tá vendo a traqueia e ela tá desviada? Porra, tem alguma coisa errada, né? Ou a qualidade do exame tá errada, ou é alguma coisa no exame, né? Se a qualidade tá boa e a traqueia tá desviada, é alguma coisa no exame. Nesse caso aqui a gente vê, só para adiantar um pouquinho para vocês, a gente vê que, eita, tem um negocinho aqui meio radiopaco e tá com a traqueia vindo para cá. O que é isso? A gente vai ver mais na frente, não nessa aula, mas vocês vão estudar mais na frente, que isso aqui provavelmente é uma telectasia. Por quê? Porque é uma opacidade que está puxando a traqueia. Na telectasia você tem uma perda de estrutura pulmonar, então você perde tecido e o que vai ocupar no lugar vai puxar o resto, entendeu? Então puxa a traqueia. Mas ao mesmo tempo podia ter, não é esse caso, mas podia ter, por exemplo, um pneumotórax, TA aqui. Por exemplo, sei lá, teve uma facada no peito, certo? E aí, nessa facada consegue entrar ar. Aí vai entrar ar aqui e vai comprimir o pulmão. Comprimindo o pulmão, podia empurrar a traqueia. Então, por isso que é importante avaliar a traqueia, certo? Depois tem isso. Vão aprender o que é pneumotórax, o que é atelectasia, não pensem muito nisso agora não. Só lembre que é importantíssimo ver a traqueia, e aí vocês vão ver no A. No B, a gente vai avaliar três coisas. A gente vai avaliar transparência pulmonar, as bordas e a simetria. Outra coisa que exame de imagem é sempre bom ver simetria. Sempre que a gente está em dúvida, eita, tá vendo aqui a transparência, estou em dúvida se é isso mesmo, se não é, olha para o outro lado e vê se está igual. Tem doença que acomete os dois lados? Tem. Mas tem doença que acomete um lado só e aí você vê muito no outro, certo? Você vê que está muito distante do outro. São as mais fáceis de ver também. Então vamos lá. Começando pelas bordas. A gente pegou uma imagem aqui, ó, imagem sem alteração. Vai seguindo a borda. Oh, eita, não tem nada. Tá vendo? Lembra que eu falei lá atrás da escápula? Olha a escápula aqui. E ela vem um pouquinho pra cá, tá vendo? Aí às vezes você acha que é lesão, mas não é. Isso aqui é a escápula. Você vai seguindo e vê que é a escápula, tá? Tanto aqui, ó. Aqui, ó. Escápula. Escápula. Tá? Então vai seguindo a borda do pulmão, ver que não tem nada, ó. Seio costofrênico livre, seio cardiofrênico livre angulado. Nada. O outro pulmão. Tá, tem nada, tem nada. Cardiofrênico livre, costofrênico livre, vai seguindo, tem nada. Certo? Diferente dessa aqui. Tá vendo? Ó, e não sei o que. Seguindo. Tá errado aqui, né? Não vai seguindo a borda, não tem a borda normal. Obviamente, também aqui tá de fuder, né? Você também sabe que aqui tá errado. Mas vão ter casos que vai ter uma bolinha solta no negócio. Você vai ver só uma alteraçãozinha bem no cantinho. Por isso que você tem que seguir o protocolo, tá? E aí você vê. Você vê também que a qualidade não tá muito boa dessa imagem, mas dá pra entender. E aí é outra coisa, transparência. Vamos lá. Transparência, a gente vê aqui, ó. Tudo aqui bem transparentezinho, onde é para ter ar, onde aqui está menos transparente é porque tem a escápula, tudo fazendo sentido, ó, hilozinho aqui, vascularização. Já aqui, tá errado. Esse negócio aqui era para estar transparente, o que é que tem aqui? Entendeu? É uma transparência que não é esperada no lugar que é para estar. Por isso que é importante vocês saberem o que é normal antes de aprender o que é patológico. E simetria, né? Você vê que isso aqui acomete só um lado. Então, quando você compara com o outro, eita, estou em dúvida. Será que isso aqui é o contorno normal do pulmão? Estou começando a ver agora. Será que o pulmão é só até aqui? Aí você compara com o outro lado. E vê que o outro lado está inteirinho. Então, não é. Isso aqui é alterado, né? Partindo agora para C. A gente viu no A, a gente viu a traqueia, vias aéreas, a gente vê a traqueia, né? No B, a gente viu a transparência, os contornos, ou borda, como preferir chamar, e a simetria. E no C, a gente vê o coração. C de coração, mais fácil, né? E aí, o que é que a gente vê no coração? A gente vai calcular um índice cardiotorácico. A gente vai ver o centro e vai ver cavidades. Então, vamos lá. Começando pelo índice cardiotorácico. O que é isso aqui? Como a gente está fazendo a avaliação da radiografia, a gente não vai ver só pulmão. Não é só para isso, tá?
A gente vai ver tudo que a gente tá vendo ali. A gente vai ver osso, vai ver se tem fratura, vai ver tudo. Vai ver, tem coração, tem também diafragma, tem mais abaixo, a gente consegue ver um pouquinho da bolha gástrica, a gente vai ver tudo que tem disponível para a gente ver naquela imagem. Uma das coisas é o coração, a gente vai calcular o tamanho do coração, se está normal. Se tem alguma cardiomegalia, ou seja, se o coração está grande, se o coração não está, se está normal, tá? Todo exame de radiografia tem que ter. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular o índice cardiotorácico? A gente vai fazer essa formulazinha aqui, que não precisa decorar, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é pegar e dividir aqui. Pegou o processo espinhoso, colocou uma linha no processo espinhoso. Aí você vai delimitar a maior distância para o lado direito, a maior distância para o lado esquerdo e o maior comprimento do tórax, certo? Então pegou o maior comprimento, pegou a maior distância do lado direito, a maior distância do lado esquerdo, você soma a maior distância do lado direito, soma a maior distância do lado esquerdo e divide pelo comprimento. Ou seja, você vai calcular quantos por cento do tórax está sendo ocupado pelo coração. Basicamente é isso. Só que aí, por que tem esse A e B? Por que você só não divide direto? Porque se você traçasse uma linha aqui, por exemplo, no A, que aqui é a região mais distante para a direita, e fosse direto, você não ia pegar a região mais distante para a esquerda. Você vai pegar o maior tamanho do coração, geral, você vai pegar o maior tamanho, e vai dividir pelo maior tamanho do tórax. Pronto, fechou. Simples, né? E aí, o que é normal, o que é alterado? Tem diferença para faixa etária, então faixa etária pediátrica, esperado outro valor, recém-nascido, outro valor. Mas para adulto, o normal é para ser menos de 50%, ou seja, menos de 0,5. Se for igual a 0,5 ou maior que 0,5, indica que o paciente tem uma cardiomegalia, tem uma possível cardiomegalia, né? Você pode partir de outros exames para avaliar. Ah, inclusive, você fez isso aqui em PA, né? Porque se você se você fizer em AP, ele vai aumentar o tamanho do coração. Aí vai dar uma falsa impressão de cardiomegalia. Então esse exame para avaliação do coração tem que ser feito em PA. O que é que você vai ver além do coração, né? Você vai ver o centro também. Então tudo que tem no meio. Você já viu as bordas, agora vê o que é que tem no meio. O que é que pode ter? Pode ter linfonodo. Então aqui, vocês tinham visto a imagem normal lá, né? Tem o hilo, beleza. Mas isso aqui tá muito radiopaco. Tá muito radiopaco. O que é isso aqui? Aí tem umas características aqui que indicam ser linfonodo. Não precisa decorar, não precisa aprender isso agora. Não é pra gente, não agora. Mas, enfim, pode ter linfonodo no centro. A gente vai avaliar o mediastino. O que é o mediastino? São as estruturas do meio aqui, certo? Então pode ter um crescimento no mediastino, como exemplo isso aqui, certo? E a gente vai avaliar, às vezes vão ter vasos, por exemplo. Eu falei que o normal lá era aquele padrãozinho de galho. Olha como ele está muito acentuado aqui. Ele está diferente do normal, tá vendo? Certo? Então isso é uma alteração vascular. No D, a gente vai ver o diafragma. Lembra do diafragma que tem aqui embaixo? E aí, o que é que a gente vai ver quando a gente avalia o diafragma? A gente vai ver derrames e hérnias, que o pessoal coloca derrames e dérnias, para colocar com D também, mas é derrames e hérnias. E aí, como é que a gente consegue ver isso a partir do diafragma? A gente vai ver aqui o seio costofrênico. Eu falei para vocês já lá na frente, adiantei um pouquinho, que quando a gente tem um derrame pequeno, ele pode apagar só o seio costofrênico. Então, no caso aqui, a gente viu aqui seio costofrênico aqui, ó, aqui. Esquece isso aqui. Seio costofrênico aqui tá normal. A gente tá vendo aqui, ó, tá angular, tá livre, beleza. Vamos para essa outra imagem aqui, ó que derramezinho discreto. Às vezes você deixa passar, certo? Aqui a gente tem um apagamento do seio costofrênico. Ele está aqui, em vez de estar angulado, ele está redondinho. Isso é uma alteração. Isso aqui é um derrame pleural pequeno, mas é, tá? Já esse outro aqui, meu Deus do céu. Tem que ver que tem alteração, né? Olha que negócio enorme aqui. Apagou foi tudo, certo? E aí, nesse caso aqui, como é que a gente vai saber? Eita, é uma consolidação ou derrame pleural. Lembra lá na frente, lá no comecinho que eu falei de incidência, que tem Laurel. Pronto, a gente vai ver. Eita, aqui tá nesse lugarzinho aqui, tá rádio opaco. Quando a gente pede um Laurel, em vez de estar aqui, o paciente vai estar deitado e vai estar aqui, ó, tudinho, rádio opaco. Então vai mudar de lugar esse derrame, por causa da gravidade, certo? Lembrando que ele se deposita perto das cúpulas diafragmáticas por causa da gravidade, tá bom? Então a gente vai avaliando o diafragma, a gente vai avaliar os derrames, possíveis derrames, e a hérnia. E aí a gente vai pegar essa imagem bem feiosa aqui. Por que vai ter hérnia avaliando diafragma? Porque às vezes o paciente tem hérnias diafragmáticas, principalmente paciente pediátrico, porque isso aqui é seríssimo, né? Não dá para ter um paciente com uma hérnia dessa adulto, não dá.
Porque a gente vê aqui, ó, a gente não vai ver o contorno diafragmático, a gente não consegue mais ver, só vê aqui alguma imagem aqui, que isso aqui a gente sabe por que é uma hérnia, que é a alça intestinal, a alça, bichinho, do menininho, cheio de alça aqui no pulmão dele. E essa outra imagem aqui, só para adiantar para vocês. O que é isso aqui que não está transparente também? Isso aqui é tudo estrutura empurrada. Se você procurar a traqueia aqui, eu não estou vendo, mas se você procurar a traqueia, ela vai estar toda empurrada para cá também, porque está tudo empurrando aqui, certo? Então, voltando aqui, a gente está avaliando diafragma, aqui é o diafragma normal, aqui a gente não vê o diafragma. E aí vê essas alças intestinais aqui indicando que é uma hérnia. Se tivesse só essa imagem aqui, imagine, nem estou partindo do pressuposto que isso é possível, mas se tivesse só essa imagem aqui e o diafragma normal, não seria uma hérnia, né? Podia ter uma alteração mais discretinha, uma hérnia mais discreta, a gente procuraria. Mas se o diafragma tivesse normal, não seria. E aí essa outra imagem aqui para vocês verem, diafragma normal, o outro diafragma aqui aberto, né? E aí só para comentar para vocês, nem tinha planejado. Mas a gente tá vendo aqui tudo do lado esquerdo. Por quê? Porque acontece mais hérnia diafragmática do lado esquerdo. Porque aqui do lado direito acontece também, tá? Não é que não acontece, mas é menos provável porque tem uma coisa enorme segurando as alças, que ela herniaria primeiro, que é o fígado, certo? Então aqui a gente tem o fígado, que se tivesse uma hérnia diafragmática teria que ser grande demais para passar o fígado. Já aqui não, qualquer hérniazinha consegue passar a alça, tá? Do lado esquerdo, porque só tem o baço. Então aqui a gente tá vendo tudo alça e não vê o contorno diafragmático. Já no E, que é a última letra, a gente vai ver o esqueleto. A gente vai ver algumas coisas, não só esqueleto. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é o esqueleto. Eu falei que a gente vai ver tudo, né? Então a gente vai procurar fratura, a gente vai procurar calo ósseo. Então, por exemplo, paciente com fratura de costela. A gente pede um raio-x de tórax para ver a fraturinha, onde tem fratura, se tem alguma outra alteração, certo? Porque às vezes a costela pode perfurar o pulmão, por exemplo. Então a gente sempre vai pedir. Então a gente vai ver fratura, calo ósseo. Vamos ver aqui uma fraturinha de costela, tá vendo? Tem outra imagem melhorzinha. Olha essa mais bonitinha aqui só. Vem a costela e tem uma solução de continuidade, tá vendo? Isso aqui é uma fratura. Outra coisa que a gente vai ver no E é corpo estranho. Então usa esse E de estranho para colocar ele no E, certo? Então aqui, por exemplo, esse paciente nem é exatamente aqui de alguma alteração no pulmão, mas ó, tem um corpo estranho aqui, mas pode ser em outra região. Outra coisa que é corpo estranho é silicone. Outra coisa que é corpo estranho é algum pino, alguma coisa assim, certo? Então vem corpo estranho. Tudo isso tem que estar anotado quando se for fazer um laudo, né? Que é mais para o radiologista. Mas tem que estar tudo anotado. Outro corpo estranho aqui, inclusive, para detalhar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui? Isso provavelmente o paciente é internado e ele está com algum eletrodozinho. E aí fica essa marquinha. Se o paciente fizer um raio-x na cirurgia, se o paciente fizer um raio-x na UTI, às vezes ele vai estar com esses corpos estranhos assim, que é normal para o paciente, né? Mas tem que estar detalhado também no laudo. Normal assim, né? Normal porque ele está com alguma coisa ali. E no E, também a gente vai ver ar fora do lugar, que o pessoal coloca air fora do lugar, como se fosse ar em inglês, certo? E aí, quais são as opções que a gente tem de ar fora do lugar? A gente vai ter os pneumos, que vai ser pneumotórax, que vai ser pneumoperitônio, e o enfisema. O que é cada coisa? Não estou aqui falando exatamente disso, mas vocês procuram a fora do lugar no E também, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho só para vocês entenderem. O enfisema, começando aqui, vai ser o A embaixo da pele, como se fosse isso. E o pneumo vai ser o A em um lugar que não era para estar. Então, o pneumotórax vai ser A no tórax, certo? Então aqui, esse aqui é um pneumotórax, bem grande. Aqui, beleza, o pulmão é para estar radiotransparente. Mas cadê o parênquima pulmonar? Cadê a vascularização? Cadê os brônquios? Cadê tudo? Não está aqui, só tem ar. Isso aqui, o paciente teve, sei lá, uma facada, entrou ar todinho, ó, e está aqui, empurrando o pulmão. E o pulmão é isso aqui, ó. O pulmão é essa delimitação aqui. Então esse pulmão aqui não vai estar funcionante. Se demorar muito tempo, ele vai perder funcionalidade. Se a gente procurar a traqueia aqui, olha aqui a traqueia, lateralizada que só. Porque esse pneumotórax está empurrando essa traqueia. E aqui é pneumoperitônio. Como é que a gente sabe que é pneumoperitônio? Vê essa imagem aqui. A gente tem um diafragma, embaixo tem o fígado, e a gente não consegue distinguir o que é o que é o que.
porque as duas densidades são parecidas e estão juntas. Mas aqui a gente tem ar entre o diafragma e o fígado. Isso aqui consiste em pneumo peritônio, que é ar livre na cavidade peritoneal, certo? Só para falar para vocês, só para mostrar para vocês aqui, que você também vai ver na radiografia de tórax. Pode achar, né? E as regiões esquecidas também vão ser avaliadas na radiografia. Quando a gente pega a radiografia, a gente vai ver tudo que tem direito. Então, lembrar também, não é, de ver todo o resto que a gente não viu antes. Que normalmente é o hipocôndrio, o pescoço, os ombros e a tela subcutânea. Então, a pelezinha, ver se tem algum enfisema, ver se tem alguma coisa. Então, trouxe imagem aqui só para mostrar para vocês. Então, ver os ombros, vai ver o pescoço, se tem alguma coisa no pescoço. Vai ver hipocôndrio, ver se tem alguma coisa aqui. Por exemplo, podia ter um pneumo peritônio aqui, que eu mostrei aqui, ó. O pneumo peritônio, certo? E a tela subcutânea aqui, a tela subcutânea. Pode ter alguma alteração aqui também. E aí foi isso a aula, espero que vocês tenham entendido. Só para mostrar para vocês as referências que eu utilizei. A professora provavelmente vai recomendar um livro, e é muito bom de estudar também, mas tem algumas aulas e alguns sites, como o Radiopedia aqui, né, que eu usei já, que ele vai ter, vai mostrar as coisas para vocês, e aí vocês vão relacionando. Radiopedia tem muita imagem de caso, e aí vocês procuram, sei lá, consolidação, tem que colocar em inglês. Você vem o nome em inglês e coloca lá, consolidação, flectasia, aparece um bocado de caso para vocês estudando. Aí você percebe, você foi estudar telectasia. Como é que eu vou diferenciar? Aí aprende, anota. Isso aqui vai caracterizar a telectasia. Aí pesquisa no Radiopedia. A telectasia. Aí você vê na imagem e vê, eita, tem isso mesmo, tem isso aqui, tem isso aqui. E começa a ver por imagem, certo? Essas coisinhas de imagem é muito prática. É você pegar a imagem, olhar e ver, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E com o tempo você vê imagem diferente, você fica bom de distinguir o que é cada coisa. Tem que ter a parte técnica, mas o Radiopedia ajuda nessa memorização da parte prática, de você vendo o exame e correlacionando, certo? E essas são as duas aulas que eu usei. Foi para anatomia e para avaliação da radiografia. Não lembro qual é qual aqui. Mas enfim, você joga um link e vem direitinho. E eles vão explicar muito mais a fundo, né? Principalmente a aula de anatomia, o cara explicou bem direitinho. E essas aulas são desses dois canais, que eu gosto muito. Eu gosto muito de Jezreel e Howley, não sei se vocês lembram de Howley. Provavelmente sim. Gosto muito desse aqui, que é Você Radiologista. Os dois são muito bons, tá? Os dois são realmente muito bons, me ajudaram muito quando eu estava estudando isso aqui. E aí vocês entram e procuram o tema que vocês estiverem querendo. Eles são dois radiologistas. Lembrando também, quando vocês verem as aulas deles, eles explicam muita coisa muito a fundo, que vocês não precisam saber tão a fundo assim. Então, filtrem, tá? Cuidado para não ficar também achando que tem que saber tudo do mundo, tem que saber tanto quanto eles são radiologistas. Vocês estão começando agora, então se atenham ao que vocês precisam saber, sejam bons no que vocês precisam, para depois expandir para saber mais sobre o negócio, sabe? Primeiro aprendam o básico, para depois expandir. Por isso que eu trouxe essa aula também, mais básicazinha. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida podem falar comigo. Acho que vocês têm meu número, mas qualquer coisa. Alguém deve ter meu número. Qualquer coisa, se vocês me virem pela faculdade também, podem mandar mensagem, podem falar comigo. E eu ajudo vocês no que eu conseguir, tá certo? É isso. Deixa eu parar a gravação aqui.